Olá pessoal, retomando aqui nosso bloco 3 da aula 8. Vamos iniciar esse bloco 3 tratando sobre o erro sobre o nexo causal, tá? Também chamado de aberratio causae, que também é uma espécie de erro de tipo acidental. Lembrando que nós trabalhamos o erro de tipo essencial, nós temos duas espécies de tipo essencial e acidental. O erro de tipo essencial inevitável ou evitável e o erro de tipo acidental, aí nós já vimos erros sobre objetos, sobre a pessoa, erro na execução, erro no resultado, ou resultado diverso do pretendido, e agora trabalharemos o erro sobre o nexo causal. Tá? O erro sobre o nexo causal, ou aberratio causae, não tem previsão legal, assim como o erro sobre o objeto, é uma criação da doutrina, tá? E aqui eu tenho duas espécies de erro sobre o nexo causal. Eu tenho o erro sobre o nexo causal em sentido estrito e eu tenho o erro sobre o nexo causal, ou também chamado de dolo geral, que aqui sim é a aberratio causae. O erro sobre o nexo causal em sentido estrito, o agente, mediante um só ato, provoca o resultado visado, porém com outro nexo de causalidade. Eu trouxe o exemplo aqui: empurro a vítima de um penhasco para que ela morra afogada. Porém, durante a queda, ela bate com a cabeça contra uma rocha, morrendo em razão de um traumatismo craniano. Então, aqui foi mediante um único ato, ele causou o resultado, mas porém com um nexo de causalidade diferente. Lembrando que nós ainda estudaremos o nexo de causalidade a partir da próxima aula, que é justamente o nexo entre a conduta e o resultado. Tá? Entre a conduta e o resultado, essa ligação, essa conexão entre a conduta e o resultado. Então aqui, o erro sobre o nexo causal em sentido estrito, essa situação em que o agente, mediante um único ato, provocou o crime, ocasionou o resultado, embora com um nexo causal diverso do que ele queria. Então ele empurrou o sujeito do penhasco para cair no mar, achando que ele morreria afogado, mas o mesmo bateu a cabeça numa pedra e veio a óbito em razão do traumatismo craniano. Professor, há alguma consequência, alguma diferença? Não. Ele vai responder pelo crime consumado da mesma forma, independentemente do nexo causal, ok? E nós temos também o erro sobre o nexo causal com dolo geral ou aberratio causae. No dolo geral, o agente, mediante mais de uma conduta, na verdade uma conduta desenvolvida em dois ou mais atos, provoca o resultado visado, porém com nexo de causalidade diverso. Por exemplo, atiro na vítima, imaginando estar morta, jogo o corpo no mar, vindo a mesma a morrer afogada. Aqui são dois atos. O primeiro é o tiro e o segundo é o lançamento do corpo no mar. Tá? E o segundo é que vem provocar o nexo de causalidade diferente. Tá? Então, o sujeito, mediante dois atos, por exemplo, é que provocou o resultado, mas com um nexo de causalidade diferente. Essa situação é chamada de dolo geral, ou sim chamada de aberratio causae. Essa sim é que é a aberratio causae. Então o sujeito ele queria matar, atirou numa pessoa, o sujeito veio... deixa eu ajeitar aqui. A produção avisou aqui para ajeitar o microfone. É o Adam aqui, direto da nossa Cruz Caverna. Então, ele atirou no intuito de ceifar a vida da vítima em decorrência do tiro, imaginando que a vítima estivesse morta, jogou a vítima no mar, mas a mesma veio a morrer foi em decorrência do afogamento. Tá? Houve um nexo causal diverso, por isso que é o erro sobre o nexo causal, mas ele irá responder da mesma forma. Consequências: não exclui dolo, não exclui culpa, não isenta o agente de pena, o agente responde pelo crime considerando o resultado provocado. Se queria matar, responde por homicídio, independentemente do nexo causal, ok? Vamos seguir para a nossa última espécie
de erro de tipo acidental, que é o chamado erro provocado por terceiro. Erro provocado por terceiro. Tem previsão legal lá no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, que dispõe da seguinte maneira: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. No erro de tipo, pessoal, aqui no conceito, o agente ele erra por conta própria, por si só. Já no erro determinado por terceiro, há uma terceira pessoa que induz o agente a erro. É um erro não espontâneo. E aqui, pessoal, o sujeito pode responder esse terceiro, ou também chamado de autor mediato, ele pode responder tanto a título de dolo como a título de culpa. Imagine a seguinte situação, que o médico quer ceifar a vida do paciente e entrega para a enfermeira uma dose letal de um medicamento que ele sabe que o paciente é alérgico. A enfermeira aplica o medicamento e o sujeito vem a óbito. A enfermeira está isenta de pena e o médico responderá por crime, no caso, homicídio doloso, porque agiu dolosamente. Foi um erro determinado por terceira pessoa, sendo essa terceira pessoa o médico, e não a enfermeira, que foi a autora imediata, embora não tenha sido culpa dela. Ele também pode responder a título de culpa, se por negligência, imprudência ou imperícia, por exemplo, também entregar algum medicamento à enfermeira e esta, ao aplicar sobre a ordem do médico, ia ocasionar a morte do paciente. Ele não houve dolo de matar, mas houve culpa, por exemplo, por uma imperícia do médico, e ele pode responder pelo homicídio a título de culpa, ou seja, homicídio culposo. Tá? Então, consequências do erro provocado por terceiro: quem determina dolosamente o erro responde por crime doloso. Exemplo: o médico quer matar o paciente, ele dolosamente engana e induz a enfermeira a administrar a dose errada nesse paciente, responde por homicídio doloso. Quem determina culposamente o erro responde por crime culposo. O médico negligentemente deu errada a dose para ser ministrada ao paciente. Ele culposamente induz a erro a enfermeira, vai responder por homicídio culposo. Nas duas hipóteses, temos o médico agindo como um autor mediato, tá? Como um autor mediato, e a enfermeira sendo a autora imediata. Nós veremos essas diferenças entre autor mediato e imediato lá na nossa aula sobre concurso de pessoas, ok? Então aqui, gente, nós encerramos o estudo do erro de tipo, tá? Encerramos o estudo do erro de tipo. Só uma pequena revisão: o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial pode ser inevitável, excusável, imprevisível. O erro de tipo essencial também pode ser evitável, inexcusável ou provisível. E ele pode ser acidental. O erro de tipo essencial, imprevisível, inevitável, excusável, exclui dolo, exclui culpa, isenta o agente de pena. Já no erro de tipo evitável, previsível ou inexcusável, exclui o dolo, mas pune-se a modalidade culposa se o crime for previsto como crime culposo. Nós temos também o erro de tipo acidental, que pode ser erro sobre objeto, onde o sujeito responde pelo objeto efetivamente atingido; erro sobre a pessoa, onde eu considero as qualidades da vítima virtual e não da real; o erro na execução, onde eu também considero se a qualidade da vítima virtual, e se eu acertar a real e a virtual, respondo concurso formal de crimes; resultado diverso do pretendido, onde eu vou responder pelo resultado diverso do pretendido a título de culpa; erro sobre o nexo causal, onde há apenas um erro sobre o nexo de causalidade, mas a consequência não isenta de culpa, não exclui dolo, e ele responde pelo crime consumado; e o erro determinado por terceiro, aqui, onde o terceiro que determina o erro, seja dolosamente ou culposamente, responde, sendo ele o autor mediato. Ok? Então encerramos o erro de tipo, mas eu queria trabalhar duas questõezinhas com vocês de concurso para delegado de polícia 2018, DPC Minas Gerais, com relação ao erro no direito penal. É correto afirmar, tá? É correto afirmar
Letra A. Quando, por erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, considerando-se as qualidades da vítima que almejava. No caso de ser também atingida, a pessoa que ele pretendia ofender aplica a regra do concurso formal. Estamos diante de uma figura conhecida como aberratio criminis. Aqui é que está o erro, meus amigos. Por isso que eu disse para vocês, vocês precisam saber esses sinônimos. Na verdade, o erro na execução não é aberratio criminis, é aberratio ictus. O aberratio criminis é a situação do resultado diverso do pretendido. B. O agente que, objetivando o resultado, termina atingindo o resultado diverso do pretendido, responde pelo resultado diverso do pretendido somente por culpa, se for previsto como delito culposo. Quando o agente alcançar o resultado almejado e também resultado diverso do pretendido, responde pela regra do concurso formal. Até aqui tudo ok. Restando configurada a aberratio causae, está errado. Aqui é essa situação da aberratio criminis, resultado diverso do pretendido, aberratio causae, erro sobre o nexo causal. C. A mãe, a fim de cuidar do machucado do seu filho, aplica sobre o ferimento ácido, pensando tratar-se de pomada cicatrizante. Age em erro de proibição. Aqui não é erro de proibição, pessoal, aqui é erro de tipo, porque aqui ela tem uma falsa percepção da realidade. No erro de proibição, o sujeito sabe o que está fazendo, embora desconheça ser ilícito. Aqui, a mãe não sabia que estava aplicando ácido, a mãe imaginava que estava aplicando a pomada cicatrizante. Então, só corrigindo aqui, Adam, bem ligeirinho, voltar para o slide aqui da questão. Pronto, pessoal. Sim, na questão aqui, pessoal, então, nessa situação, a mãe, ela é uma situação, na letra C, de erro de tipo e não de erro de proibição, tá, ok? Porque ela não sabe o que estava fazendo, ela imaginava que estava aplicando aqui uma pomada cicatrizante e não um ácido sobre o ferimento, ok? Por fim, a letra D, tá? Fazendeiro que, para defender a sua propriedade, mata porceiro que a invade, pensando estar nos limites do seu direito, atua em erro de proibição indireto. Erro de proibição indireto. O erro de proibição indireto, pessoal, é aquela situação em que, primeiramente, ele sabia o que estava fazendo, tá? Ele sabia o que estava fazendo, mas achava que o que ele estava fazendo era permitido, porque ele estava dentro dos limites, por exemplo, de excludente de licitude. Ele achava o seguinte: olha, o cara invadiu minha propriedade, eu posso agir aqui em legítima defesa, em exercício regular de um direito, ou seja, eu tenho o direito de defender a minha propriedade, eu posso atirar contra ele. Tá? Então aqui ocorre o chamado erro de proibição, porque ele sabe o que faz, embora não tenha conhecimento do caráter ilícito do fato, mas é um erro de proibição indireto, porque ele acredita que está dentro dos limites das excludentes de ilicitude, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, que nós trabalharemos no segundo substrato do crime, ok? Então, questãozinha aí, delegado de Polícia Civil de Minas Gerais 2018. Segunda questão, só duas questões para a gente trabalhar. DPC Piauí 2018. No erro acidental, o erro acidental não afasta o dolo do agente, podendo ocorrer em algumas situações. Aí ele pergunta: qual das hipóteses está correta? Tá? A. O erro sobre o objeto, quando o autor, ao tentar matar o inimigo, por erro na pontaria, mata outra pessoa. Não, aqui é um erro na execução, não erro sobre o objeto.
O erro sobre o curso causal, quando o autor, ao tentar matar a vítima por afogamento e ao arremessar a vítima de uma ponte, esta bate na estrutura, falecendo de traumatismo. Aqui está ok. O erro sobre o curso causal, também chamado de erro sobre o nexo causal ou aberrácio causal. C. O erro sobre a pessoa, no caso do autor, que, ao tentar causar dano, atira uma pedra contra uma loja e, por erro, atinge uma pessoa. Aqui, na verdade, o resultado diverso do pretendido. O erro na execução, o aberrácio ictus, quando, por exemplo, o autor, ao subtrair uma saca de café, pensa ser uma saca de açúcar. Aqui não é erro na execução, né, meus amigos? Não é erro na execução. Aqui é mais um erro de tipo. Resultado diverso do pretendido, quando o autor, ao desejar matar seu filho, causa a morte de seu funcionário. Também não se trata de resultado diverso do pretendido nessa situação. Então, aqui, duas questõezinhas, delegado de Polícia Civil Minas Gerais e Piauí para vocês, tá ok? Vamos trabalhar agora, pessoal, o chamado delito putativo por erro de tipo. Coisa simples, só para vocês terem conhecimento, tá? O que é o delito putativo por erro de tipo? No erro de tipo, o sujeito ele imagina que está agindo licitamente, quando na verdade está agindo ilicitamente. Ele pratica um ato, mas não tem consciência que está praticando um crime, né? Quando na verdade está. Já no delito putativo, e quando eu falo putativo, vocês podem colocar entre parênteses imaginário, o sujeito acha que está praticando um crime, quando na verdade está praticando um fato atípico. Então ele acha que está praticando um crime, mas na verdade está praticando um fato atípico. Vejam comigo, eu dou um tiro imaginando que era uma pessoa, mas já era um cadáver. Delito putativo por erro de tipo. Eu dou um tiro imaginando que era um cadáver, mas era uma pessoa. Aí, erro de tipo. Tá? Então, no erro de tipo, eu não quero praticar o crime, sem querer eu acabo praticando porque eu ignorava a presença de um elementar. No delito putativo por erro de tipo, eu queria praticar o crime e acabo não praticando, porque desconhecia a ausência de um elementar. Praticou um fato tipo sem querer, não responde por nada. Então, o delito putativo por erro de tipo é justamente o contrário do erro de tipo. O sujeito imagina que está praticando um crime, quando na verdade é um fato atípico e ele não vai responder por nada. Tudo bem? Então, encerramos aqui o estudo do erro de tipo. Então, dentro do elemento do substrato fato típico, nós vimos que o fato típico é conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Dentro da conduta, nós vimos conduta dolosa, culposa, preterdolosa, erro de tipo. Vamos ver agora, pessoal, a chamada conduta comissiva e a conduta omissiva para a gente encerrar o elemento conduta. Tá? A conduta comissiva, que é a mais fácil delas, muito tranquilo. A conduta comissiva, pessoal, é aquela que ofende a um tipo proibitivo. E aqui essa é muito fácil porque são justamente as situações normais previstas no Código Penal. O tipo proibitivo é justamente aquele que proíbe algumas condutas. Por exemplo, é proibido matar, é proibido constranger, é proibido subtrair, é proibido falsificar. Se você pratica um crime por ação, um crime comissivo, você está indo de encontro a um tipo proibitivo e por isso você está praticando um crime. Se é proibido matar e você mata, você fere um tipo proibitivo. Se é proibido subtrair e você subtrai, você está ferindo um tipo proibitivo. Se é proibido traficar e você vai traficar, também está ferindo um tipo proibitivo. Então, o tipo proibitivo é aquele tipo penal que proíbe determinadas condutas desvaliosas, protegendo os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Então, o tipo proibitivo protege o bem jurídico, proibindo alguns comportamentos. No crime comissivo ou por ação, você infringe um tipo
infringe um tipo proibitivo praticando a ação que é proibida, que é o normal do dia a dia na prática do crime. Tá? Esse não é o que cai. Tá? O importante é o chamado crime comissivo ou conduta omissiva. Tá? Crime comissivo ou conduta omissiva. Assim como lá no crime comissivo, o crime comissivo é aquele que fere um tipo proibitivo. Para o crime omissivo ou conduta omissiva, eu tenho a figura do tipo mandamental. O tipo proibitivo é aquele que proíbe determinadas condutas. Já o tipo mandamental é aquele que determina a realização de determinadas condutas. Eu coloquei como exemplo socorrer, notificar, guardar. No proibitivo, eu proíbo condutas desvaliosas. No mandamental, eu determino algumas condutas. O tipo mandamental, ele determina que você haja em algumas condutas. Se você deixar de agir, você está praticando um crime por omissão. Tá? Vejam que no tipo proibitivo ele diz, olha, é proibido fazer isso. Se você faz por ação. No mandamental ele diz, você tem que fazer isso. Se você não faz, você praticou um crime por omissão. Tá ok? Por omissão. Então, a norma mandamental, pessoal, aquela que manda agir, ou conduta comissiva ou crime comissivo, pode ser de duas espécies. Eu tenho o crime comissivo próprio ou puro, quando ela decorre do próprio tipo penal. Tá? Eu tenho o crime omissivo próprio ou puro, quando a omissão decorre do próprio tipo penal, quando o próprio tipo penal descreve a omissão. Por exemplo, omissão de socorro. Aqui é um crime comissivo próprio ou puro, porque o próprio tipo penal, omissão de socorro, ele já descreve a omissão como um fato criminoso. Tá? Se você deixar de prestar socorro, tá? Se você deixar de prestar socorro dentro das circunstâncias descritas lá no artigo 135 do Código Penal, você estará praticando o crime. Crime esse omissivo próprio ou puro, porque está descrito no próprio tipo penal. Mas nós também temos o crime omissivo impróprio ou impuro, que é quando a norma não está descrita no tipo penal, a norma mandamental, mas sim em uma cláusula geral que pode ser aplicada a diversos crimes ao mesmo tempo. Então, anote, crime comissivo próprio ou puro é aquele em que a norma mandamental está descrita no próprio tipo penal. O próprio tipo penal, o próprio crime, ele já prevê como uma omissão você deixar de agir. Já no impróprio ou impuro, ele não está descrito no crime, e sim em uma norma geral, uma cláusula geral, podendo esta ser aplicada a diversos crimes ao mesmo tempo. Nós veremos agora. Tá? Então, a norma mandamental, norma que manda agir, pode decorrer do próprio tipo penal, tá? Ou pode decorrer de uma cláusula geral, crime omissivo impróprio ou impuro, que aqui a omissão não está descrita no tipo penal. O dever de agir é que está descrito na norma geral e não no tipo. O agente vai responder por crime comissivo, apesar da omissão, tá ok? Responde por crime comissivo, apesar da omissão. Nós veremos o porquê disso. Que difere, meus amigos, aqui um do outro, como eu disse, um está descrito no tipo penal e o outro em uma cláusula geral. Um tipo penal, crime omissivo próprio, e o outro numa cláusula geral, crime omissivo impróprio. Essa cláusula geral, pessoal, ela está prevista lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que traz a disposição da seguinte forma. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Vejam bem, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia
e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Artigo 13, parágrafo 2º. Vamos lá. A quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e aqui eu trago o exemplo da mãe que deixa de amamentar o filho, o bombeiro, o salva-vidas, tá? Aquele que por lei tem essa obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Eles têm o dever de agir, tá? Deixando de agir, responde por crime comissivo, mas por omissão. Tá? Responde por crime comissivo, mas por omissão. O dever de agir também incumbe a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo, professor fazendo discussão com os alunos, guarda-costas particular, a babá, o amigo que cuida do filho, convidado que se encarrega de levar a visita bêbada para casa. Então, prestem bem atenção aos seus amigos que vocês se responsabilizam por levar bêbados para casa. Tá? E, por fim, o dever de agir também incumbe a quem, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo, você empurra uma pessoa que não sabe nadar na piscina, acendeu o fogo, esqueceu lá o fogo aceso, causando incêndio. Então, essas situações, meus amigos, são apenas exemplos que eu trouxe dentro do artigo 13, parágrafo 2º. O artigo 13, parágrafo 2º é uma cláusula geral que pode se aplicar a diversos crimes. Ela não está, impróprio, um homicídio impróprio, porque ela pode se aplicar aqui para o homicídio, para a lesão corporal e diversos outros crimes, contanto que o sujeito esteja na condição de garantidor, seja por lei, seja porque assumiu aquele compromisso, ou seja porque criou o risco da ocorrência do resultado com o seu comportamento anterior, certo? Lembrando, eu coloquei aqui o exemplo do bombeiro, salva-vidas. Nessa situação, pessoal, o perigo precisa enfrentar o perigo precisa comportar enfrentamento. Tá? O bombeiro, salva-vidas também não podem simplesmente, olha, eu vou subir naquele prédio, ele vai já cair, mas se eu não for, vou responder por crime. Não. Se o perigo comportar enfrentamento, aí tudo ok, mas ele não precisa arriscar a própria vida de uma forma direta para salvar a vida alheia, tá ok? O perigo precisa comportar enfrentamento. Então, coloquei um quadrinho aqui abaixo só para ficar mais claro para vocês. Omissão própria. O agente tem um dever mais genérico de agir, previsto no próprio tipo penal. Já na omissão imprópria, ele tem um dever específico de evitar o resultado, seja porque tem esse resultado por lei, porque assumiu o resultado, ou porque com o comportamento anterior criou o resultado. Na omissão própria, a omissão está descrita no próprio tipo penal, há uma subsunção direta entre o fato e a norma. Já na omissão imprópria, o tipo não descreve essa omissão, a subsunção é indireta. Tá? No crime omissivo próprio não se admite tentativa, ok? Não se admite tentativa, são delitos de mera conduta. Já no omissivo impróprio, admite-se a tentativa. Admite-se a tentativa. Então aqui é crime omissivo impróprio. Eu também quero comentar com vocês aqui uma questãozinha de delegado para a gente encerrar essa parte, ok? Vamos lá. DPC Piauí 2018. João e José estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento eles começam a se afogar. Havia naquele local um salva-vidas que, ao avistar apenas João, notou que ele era seu desafeto e recusou a salvá-lo. Próximo a eles havia também um surfista. Este avistou apenas José pedindo socorro, mas, por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele, resolvendo sair do local. As duas pessoas acabam se afogando e morrendo. Em relação ao caso,
em qual das alternativas abaixo estava correta. Aqui, gente, o salva-vidas responde por homicídio doloso por omissão, tá? Responde por homicídio doloso por omissão. Por quê? Porque com a condição de salva-vidas, ele assumiu o compromisso, ele entra aqui no artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, de outra forma assumiu a responsabilidade ou tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, mas o salva-vidas também pode se encaixar na hipótese da linha B, tá ok? Então, tanto pode ser A por lei, como pode ser na B se ele assumiu o compromisso aqui de evitar o resultado. E por que ele respondeu esse crime, o homicídio doloso por omissão? Justamente porque como ele tinha o dever de agir, e não fez dolosamente, por ser o sujeito seu inimigo, ele vai responder por homicídio doloso, por omissão. Aí fala, o salva-vidas responde na B, por omissão de socorro. Não era omissão de socorro, porque aqui ele tinha o dever de agir. O surfista responde por homicídio doloso, por omissão. O surfista não responde, gente, porque o surfista não tinha o dever de agir. Ele estava lá, viu o cara se afogando, mas ele não tinha o dever de agir, não vai responder por homicídio doloso por omissão. A conduta do surfista também não é atípica, ele pode responder pela omissão de socorro, né? O surfista poderia responder pela omissão de socorro, e aqui também não responde por homicídio culposo, ele poderia responder pela omissão de socorro, ok? Seguindo, só mais essa questão para a gente encerrar esse bloco. Na verdade, vamos encerrar esse bloco e a gente volta com o resultado. DPC Mato Grosso do Sul, 2017, FAPENS. A partir da narrativa a seguir, considerando as classes de crimes homicídios, assinale a alternativa correta. Arthur, após subtrair aparelho celular do interior de um mercado, foi detido por populares que o amarraram em porte e iluminação. Acabou agredido violentamente por Valdemar, vítima da subtração, que se valeu de uma barra de ferro encontrada na rua. Alice tentou intervir, porém foi ameaçada por Valdemar. Ato contínuo, Alice, verificando a grave situação, correu até o posto da Polícia Militar e relatou o fato ao soldado Pereira, que se recusou a ir até o local no qual estava o periclitante, alegando que a situação deveria ser resolvida unicamente pelos envolvidos. Francisco, segurança particular do mercado, gravou a agressão e postou as imagens na rede social com a seguinte legenda: aí, mano, em primeira mão, outro pra vala. Arthur morreu em decorrência de trauma craniano. Assinale a alternativa correta. A. Pereira pode ser indiciado pela prática de crime omissivo impróprio? Sim, porque ele era policial e tinha o dever de agir e não o fez. Pereira pode ser indiciado pela prática de homicídio próprio. Não é homicídio próprio porque ele não responde aqui pelo crime de omissão de socorro, tá? E sim, pode responder aqui pela morte, tá, do Arthur, ok? Pelo homicídio. Alice poderá ser indiciada pela prática de crime. A Alice não tem nada a ver, ela queria ajudar. Poderá ser indiciada, ela não pode ser indiciada por nada. Francisco poderá ser indiciado pela prática de crime comissivo por omissão, não porque o Francisco não agiu na prática do crime, ele apenas postou lá, gravou e postou as fotos na rede social, ok? Então, a gente vai encerrando aqui o bloco 3 da nossa aula 8 e voltamos no bloco 4 para trabalharmos o segundo elemento do crime. Vai ser bem rápido o resultado e aguardo vocês já em alguns instantes, ok?